van, VUC, 3/4, tudo que você precisa saber sobre esses veículos ao utilizar a tabela do piso mínimo de frete. Então, se você quer saber sobre esse assunto, se você quiser tirar todas as suas dúvidas, que eu aposto que tem muitas sobre esses veículos em relação à tabela do piso mínimo, fica comigo até o final desse vídeo, que eu garanto entregar muito conteúdo aqui para vocês. E já aproveita e se inscreve no canal, deixa o seu comentário, deixe seu like, porque dessa forma o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega ele para mais pessoas. Eu sou a Ana, sou contadora, sou sócia da Rotter Assessoria, uma assessoria especializada em transportadoras, e hoje eu estou aqui com uma dinâmica um pouco diferente. Eu recebi umas perguntas do Rafael Guedes, da Rafex Express, que ele disse que são perguntas em comum de várias pessoas que têm van, VUC ou 3/4. Inclusive, Rafael, obrigada por essa oportunidade, porque dessa forma a gente consegue passar mais conhecimento, mais conteúdo também para essas pessoas. Inclusive, se você tiver alguma dúvida sobre o transporte de cargas, pode deixar aqui abaixo nos comentários, eu faço questão de responder a todos e quem sabe a sua dúvida possa originar um próximo vídeo aqui no canal. E agora eu vou aqui para a primeira pergunta do Rafael, que é quanto à quilometragem utilizada na calculadora da NTT, se essa quilometragem é tirada do Google Maps, se o cálculo é de cidade para cidade, se é de coleta, entrega. Então, na verdade, pode ser utilizado o Google Maps, eu indico, é a melhor forma para calcular realmente a quilometragem, né, a distância percorrida nessa viagem, mas eu não indico consultar, pesquisar somente de CEP a CEP. Eu indico consultar de endereço de coleta, endereço de entrega, para que a quilometragem seja realmente condizente àquela viagem e que não tenha nenhuma margem para multa. Então é bem importante que seja feito dessa forma. A NTT considera CEP a CEP com uma margem de 10%, mas realmente, assim, fica a minha dica aqui para que vocês utilizem o endereço completo até o endereço completo do destino dessa entrega, para que assim evitem qualquer tipo de problema, porque se faltar um pouco de quilometragem naquele cálculo, pode ser que você tenha problemas. A segunda pergunta dele é: van, VUC e 3/4 entram na mesma tabela do toco por todos se tratarem de dois eixos? Será que a NTT pretende subdividir a tabela para dois eixos? Tanto van quanto VUC quanto 3/4, enfim, todos os veículos que são abastecidos a diesel entram na tabela do piso mínimo de frete. Então, esses veículos dois eixos, sim, eles se enquadram todos naquela tabela normal de cálculo da NTT, na opção lá de dois eixos. Quanto à questão de ter uma possibilidade da NTT subdividir por categoria ou algo nesse sentido, sim, existe uma possibilidade disso acontecer. Vai ter uma atualização da tabela lá em maio do ano que vem. Talvez, se algo acontecer, pode ser que surja antes, mas está previsto para em torno de maio do ano que vem ter uma atualização na tabela para realmente subdividir essa categoria de dois eixos. Por quê? A NTT utiliza para fazer o cálculo de todos os veículos, de todas as quantidades de eixos, eles utilizam um veículo modelo. E esse veículo modelo, para a opção de dois eixos, é um Atego 1419. Então a gente sabe que esse veículo tem um consumo de diesel, tem um determinado conjunto de custos vinculados àquele veículo, e a van vai ter outro, o VUC vai ter outro, então não tem como comparar esses veículos. Mas a NTT não consegue utilizar um veículo modelo para cada tipo de veículo utilizado. Então, realmente, eles utilizam um veículo modelo para cada quantidade de eixos, e aí por isso dá essa distorção no valor. Mas sim, respondendo essa pergunta, existe uma previsão para ter uma alteração, para ter uma subclassificação, então, desses veículos de dois eixos. A terceira pergunta aqui do Rafael é: carga expressa com urgência entra no alto desempenho? Essa é uma questão bem delicada. O alto desempenho ele é utilizado por muitas transportadoras de forma errada. Isso pode causar muitos transtornos e muitos prejuízos para essa transportadora a longo prazo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. O alto desempenho ele é utilizado só em algumas situações muito específicas. Na resolução 5867, nós temos a definição então do que é o alto desempenho, quando ele pode ser utilizado. E para utilizar, nós temos que observar vários critérios. Um deles é que
O período entre a coleta e a entrega da mercadoria, ela pode ser de no máximo 3 horas. Então, o veículo chega para carregar, começa a contagem das 3 horas, e essa contagem vai indo até o momento do descarregamento total. Esse período não pode ultrapassar de 3 horas. Outro critério que esse transportador precisa atender para utilizar o alto desempenho é que o contratante do serviço de transporte, ele precisa ser responsável tanto pelo carregamento quanto pelo descarregamento dessa mercadoria. Então esse é mais um critério que precisa ser observado. O outro é que esse transporte ele precisa acontecer em mais de um turno. Então ele precisa acontecer de manhã e de tarde, de manhã, de tarde, de noite, de tarde, de noite, de manhã, de noite, enfim. Precisa acontecer em mais de um turno durante o mesmo dia. Outro critério também é que esse veículo precisa estar fidelizado àquela empresa e precisa estar previsto, mediante contrato, que aquela atividade é de alto desempenho, precisa ter toda a comprovação para que realmente se garanta que essa empresa atende todos os critérios de utilização do alto desempenho. Então, aposto que muitos estão utilizando alto desempenho sem se enquadrar nesse critério. Então, precisa observar realmente. São várias coisas que precisam ser observadas para ver se você pode ou não utilizar alto desempenho. Inclusive, eu vou deixar num cardzinho aqui em cima o outro vídeo que eu gravei explicando sobre como utilizar a tabela do piso mínimo de frete da forma correta. Lá eu explico novamente sobre essa questão do alto desempenho, sobre como utilizar toda a tabela. Então vale a pena dar uma olhada, tá? No card aqui em cima. Agora eu vou para a quarta pergunta aqui do Rafael, que é uma simulação. Carga de Porto Alegre a São Paulo, com 1.370 quilômetros calculados pelo Google Maps. Na calculadora da NTT, então, dá o valor de 7.079,25. Esse valor repassado ao TAC VAN contratado, mais o lucro e os custos da transportadora, seguro e etc., responsável pela carga paga, no caso, seria esse o cálculo a fazer agora? Na verdade, esse é um detalhe bem importante. A contratante é que precisa pagar esse valor para a última pessoa lá da cadeia. Então, é a pessoa que realmente executar o frete. O contratante, ele pode ser várias pessoas. Ele pode ser o remetente, no caso de frete CIF, ele pode ser o destinatário, no caso de frete FOB, e ele pode ser a transportadora, no caso de subcontratação. Então, o contratante ele vai mudar de acordo com cada situação. Então, vamos imaginar aqui o contratante como uma transportadora, porque pela pergunta do Rafael, eu imagino que ele esteja se referindo aqui a uma subcontratação. Então, sim, a transportadora, para ela conseguir honrar com o valor que é pago ao TAC, ela precisa garantir que ela receba um valor mais alto, porque aí ela tira os custos dela, enfim, e também vai ter a margem de lucro dela e vai conseguir repassar o valor do piso mínimo para o TAC. Então, realmente, a transportadora cobra um valor mais alto e repassa, no mínimo, o piso mínimo para o TAC. Só que aqui tem um detalhe muito importante que precisa ser observado. O valor que precisa estar dentro do piso mínimo de frete, do TAC, ele não é o valor bruto, ele é o valor líquido do frete, porque o TAC vai ter os descontos de INSS, SESC, SENAT, enfim, que a transportadora contratante vai fazer, então, esses descontos. O valor após esses descontos, o valor líquido, é que vai precisar estar dentro do piso mínimo de frete. Então, tomem bastante cuidado, porque essa diferença, esse desentendimento sobre essa questão acabou gerando multas para vários transportadores, vários embarcadores. Então, tem que ficar muito atento nessa contratação do TAC. Realmente, o valor a ser pago, o valor que precisa estar dentro do piso, é o valor líquido. E agora eu vou para a quinta pergunta aqui. Uma dúvida que recebo muito nas minhas redes sociais e YouTube: uma van pode viajar com, por exemplo, 4 CTS e 4 manifestos de transportadoras diferentes? Pois isso acontece com quem trabalha pegando cargas no frete Brás. Qual é a punição? Quais multas? Todos os CTS devem estar no piso mínimo? Então, essa é uma questão bem interessante, uma boa pergunta. Na verdade, é uma dúvida de muitos. E sim, o transportador pode estar com 4 CTS, 4 manifestos, ou enfim, quantos CTS e manifestos for. Não tem problema nenhum. O que a lei exige é que se observe o piso mínimo de frete quando o transportador estiver transportando carga lotação.
Só que observem aqui, carga lotação nesse ponto, no entendimento da NTT, não é o mesmo conceito de carga lotação que a gente utiliza comercialmente. Carga lotação para o conceito da NTT é quando o veículo estiver portando apenas um documento fiscal vinculado ao manifesto. Ou seja, se esse veículo estiver rodando com um CPE vinculado a um manifesto, é considerado carga lotação para a NTT e aí aplica-se a obrigatoriedade do piso mínimo de frete. Agora, se esse veículo estiver circulando com 4 CTS, 4 manifestos, não é exigido o piso mínimo de frete. E sim, é permitido com que isso aconteça. Só tem um problema. Como cada um desses subcontratantes vai emitir um CTE e um manifesto para aquele transportador, cada um desses subcontratantes vai ter apenas um documento fiscal vinculado no seu manifesto. Então, eles de forma isolada poderiam ser fiscalizados por esse único documento vinculado ao manifesto. Mas, como todos eles vão estar vinculados ao mesmo transportador, entende-se como carga fracionada, e aí não se aplica o piso mínimo de frete. Mas, realmente, quando isso acontecer, precisa estar muito bem explícito, assim, muito bem documentado e com documentos de fácil acesso, caso seja necessário entrar com recurso de alguma multa cobrada indevidamente, porque realmente pode acontecer da NTT só fazer análise do manifesto com um CTE vinculado, cobrar o piso mínimo naquilo e aí não vai atender o piso mínimo e aí a empresa pode ser autuada. Mas se isso acontecer, é fácil de reverter a situação, é fácil de comprovar que era uma carga fracionada, na verdade, e não uma carga lotação. Mas realmente precisa estar explícito no documento, lá no CTE e no manifesto, precisa, principalmente no manifesto, que é o que a NTT tem acesso, precisa constar que se trata de uma carga fracionada, que o veículo vai transportar documentos fiscais de mais de um contratante, então por isso não está atendendo o piso mínimo de frete. Aqui ainda nessa pergunta ele pergunta a questão de multas, né? Qual seria a punição? Nesse caso do exemplo que ele me passou aqui, não teria punição, porque então estaria tudo ok. Os 4 CTS, 4 manifestos se enquadrariam como carga fracionada, não teria penalidade. Mas se fosse no caso de carga lotação, então a multa ela é sempre considerada o dobro do valor que faltou para atingir o piso mínimo de frete. Então, digamos que tenha faltado R$ 500 para atingir o piso mínimo de frete, a multa vai ser R$ 1.000, que é o dobro desses 500. Só que tem um limitador também. A multa ela não pode ser menos que 550, nem mais que R$ 10.500. Então, digamos que a diferença do valor que faltou para pagar para entrar no piso seja de R$ 20, a multa seria de 40, só que 40 fica abaixo dos 550, que é a multa mínima. Então, aquela empresa receberia, no mínimo, R$ 550 de multa. E agora vamos para a sexta e última pergunta aqui do Rafael, que ele questiona sobre as multas, no caso de um TAC ou OTC aceitar levar uma carga dedicada ou lotação abaixo do piso mínimo de frete, somente a transportadora vai levar a multa ou o motorista TAC ou ETC corre o risco de levar algum tipo de punição. Na verdade, a legislação só prevê multa para o contratante do serviço de transporte. Então, lembrem que eu falei quem é o contratante, ele vai ser o remetente da mercadoria, no caso o embarcador, quando o frete for CIF, ou ele vai ser o destinatário da mercadoria quando o frete for FOB, isso nos casos de contratação direta. E se for subcontratação, sempre é o transportador que está subcontratando que passa a ser o contratante. Então, essas são as pessoas passíveis, enfim, sujeitas a levar multa. O transportador que aceitar fazer o frete abaixo do piso mínimo, ele não vai estar sujeito à multa. Realmente essa multa ela é prevista apenas para o contratante do serviço de transporte. Então a gente fica por aqui com mais um vídeo. Obrigada a todos que me acompanham, que ficam até o final do vídeo, que realmente conseguem absorver todo o conteúdo que eu venho aqui trazer para vocês. E qualquer serviço que vocês precisarem referente a transporte de cargas ou passageiros, nós temos cadastro na NTT, inclusão, exclusão de veículo, autorização especial de trânsito, curso MOP, indivisíveis, escolar, emergência, enfim, todos os cursos especializados para motoristas. Nós temos também uma novidade agora, que é um curso sobre essas obrigatoriedades da NTT, vale pedágio, emissão de CIOT, as diferenças de TAC, os conceitos que a NTT utiliza, as obrigatoriedades de seguir ou não o piso mínimo, enfim, todas essas questões também a gente trouxe para dentro de um curso para
conseguir passar mais conhecimento ainda aprofundado para vocês. Temos também assessoria para as empresas de transporte de cargas, então serviço aí para atender vocês não falta. Qualquer coisa que precisarem podem nos contatar, vai ser um prazer atender vocês. Um abraço!